Você, piranhense de nascimento ou de coração, assim como eu, sabia que a história da origem da nossa cidade tem uma relação de tristeza e de alegria com a água? Pois é, esse recurso tão importante pela vida no planeta Terra, responsável pela vida no planeta Terra, abaixo de Deus, é claro, já deixou os piranhenses muito tristes no passado, diferentemente dos dias atuais, onde a água é motivo de alegria para todos nós. Creio que as gerações antigas, as gerações antes das nossas, elas têm um conhecimento mais aprofundado sobre esse tema. Acredito que isso deve-se ao fato da nossa história ela não trazer informações muito claras, ela não ter um roteiro definitivo de como tudo isso aconteceu. Mas acredito que a partir de muita leitura, de um estudo aprofundado sobre a origem da nossa cidade de São José de Piranhas, os fatos vão se encaixando, vão ganhando seus devidos lugares na história e a gente comece a compreender direitinho como tudo isso aconteceu para que a nossa cidade ela tivesse que mudar de lugar. Eu me chamo Marcos Gomes, sou professor do município de São José de Piranhas, sou compositor e, vez por outra, gosto também de escrever poemas e resolvi abordar esse tema para que todos tomem conhecimento de alguns acontecimentos da história do município envolvendo a água. Estamos aqui exatamente no local onde teve origem a construção da cidade de São José de Piranhas. Aí você pode me perguntar, oxente, mas eu só estou vendo aí mato e água. Pois é justamente pela presença dessa água que você está vendo que a cidade não pôde ficar aqui. Como a nossa região, a região Nordeste, é uma região do clima predominante é o semiárido, com períodos de chuva curtos, então houve a necessidade da construção de uma barragem nessa região para fazer o acúmulo dessa água para suprir a escassez hídrica justamente nos períodos de secas longas, Então, o lugar onde essa barragem seria construída, quando essa barragem atingisse o seu nível máximo, quando ela tivesse o seu volume total, essa área onde a gente se encontra, ela ficaria submersa. E como a cidade ela estava sendo construída aqui, então houve a necessidade de encontrar de imediato um local para onde a cidade teria que ser transferida. Imagine só, você ter a sua cidade sendo construída, se desenvolvendo, ruas completas, os produtores produzindo, porque aqui era uma área muito fértil, por ser localizada à margem de um rio, Já tinha alguns prédios públicos, como delegacia, como escolas, como fórum, correio, o cemitério, como você está vendo aqui, parte desse cemitério que ainda existe até hoje. Então tudo isso teria que ser tirado daqui para ir para outro lugar, Então isso fez com que a população ela ficasse um pouco agitada, receosa de ter que sair daquele lugar, porque tinha toda uma história ali para ir para outro lugar. Então a barragem da qual eu estou falando é a barragem de Engenheiro Ávidos, mais conhecida como Buqueirão. Então esse foi a primeira relação da história do município de São José de Piranhas, principalmente da cidade de São José de Piranhas, com a água. Mas se a cidade não está mais aqui, para onde ela teve que ser transferida? Então vamos seguir o rastro da história e vamos descobrir para onde a nossa cidade, a cidade de São José de Piranhas, foi transferida. Bora lá? E foi para este local, mais precisamente para as proximidades aqui da Capela de São Sebastião, que a cidade foi transferida. A capela já existia, ela foi construída por romeiros para pagar uma promessa pelo fim de uma epidemia de cólera que assolava a região naquela época. Então aqui estava localizada uma fazenda de nome Jatobá, nome pelo qual a nossa cidade ficou conhecida por muito tempo, vindo só depois, através de lei, a se chamar definitivamente São José de Piranhas. Mesmo assim, ainda é possível encontrar pessoas das gerações passadas chamando a nossa cidade de Jatobá justamente por esse fato, por ela ter sido transferida para uma fazenda que tinha essa denominação. Aí você pode me perguntar, e a relação com as águas, onde fica nessa história? Em primeiro lugar,
A cidade foi transferida para esta localidade justamente porque a região onde ela ficava iria ser coberta pelas águas do açude de Buqueirão. Segundo, quando tudo por aqui já estava caminhando a pleno vapor, a cidade se desenvolvendo, pronta para comemorar o seu centenário de emancipação política, quando foi no ano de 1985, no mês de abril, depois de uma noite de muita chuva, segundo o historiador Messias Ferreira de Lima no seu livro São José de Piranhas, um pouco de sua história, choveu 127 milímetros e o açude que abastecia a cidade, que ficava na região do Sítio Saco, que é uma comunidade deste município, teve sua parede rompida por esse grande volume de água. Isso deixou a população da cidade muito assustada e triste, pelo fato das pessoas que moravam na área de várzea, por onde a água passou, terem ficado desabrigadas. Mas dos males o menor, pois graças a Deus, nenhuma vida foi ceifada, apesar do tamanho do desastre. Quanto às casas dessas pessoas, os governantes se encarregaram de construí-las em outro local da cidade, assim como também reconstruíram a parede do açude de uma forma mais segura, né? Trazendo segurança para essa população. Então esse é o segundo fato que fez com que houvesse uma mudança na história da cidade de São José de Piranhas, que foi o rompimento da parede do açude que abastecia a cidade, fazendo com que algumas pessoas que moravam na área de várzea tivessem que mudar o seu local de morada, como também mudou-se um pouco da distribuição da cidade no seu espaço físico, ou seja, onde era para ter casas hoje, devido a esse acontecimento, as casas tiveram que ir para outro lugar. Quando foi no ano de 2007, uma obra secular, conhecida como Projeto de Integração das Águas do Rio São Francisco, começava a sair do papel, pois teve a sua execução liberada pelo presidente da época, que era Luiz Inácio Lula da Silva. De início ninguém acreditava, né? Até que começaram a surgir os primeiros estudos para as desapropriações das áreas que seriam ocupadas pelos canais e que seriam inundadas, né, pelas águas da barragem que seria construída. Então, naquele momento, as comunidades que habitavam essas localidades, elas começaram um novo dilema, bem parecido com o dilema de quando a cidade de São José de Piranhas ela teve que ser transferida de lugar. Porque naquelas localidades as famílias já tinham toda uma história de vida, né, construída, já tinha ali suas casas, suas criações. Então, de início, elas começaram a causar um certo impacto, a não querer sair das localidades, e isso fez com que as obras elas atrasassem um pouco, né? Mas depois de algum tempo, por ver que aquela obra era importante tanto para o nosso município como também para a região do Nordeste, elas começaram a sair, a desocupar as áreas. E a partir dali começaram a chegar as primeiras empresas, né? Naquelas empresas começaram a surgir vagas de emprego para a população local, as primeiras indenizações começaram a ser pagas e, naquele momento, as pessoas começaram a acreditar. Então, a partir do momento que aquelas empresas começaram a se instalar, as pessoas começaram a trabalhar nas empresas, as trilhas por onde as máquinas que iriam escavar os canais começaram a ser abertas, as pessoas começaram a ver que realmente as águas do Velho Chico estavam chegando para transformar a nossa realidade e para transformar a realidade da região Nordeste. Dessa vez, a chegada das águas não trouxe nem correria e nem medo para a nossa população. Pelo contrário, a felicidade das pessoas era tamanha que muitas delas tiveram que se banhar nas águas para terem a certeza de que não estavam sonhando, né? Hoje, essas águas já beneficiam milhares de pessoas por onde passam. São José de Piranhas recebeu uma das maiores barragens, como você pode ver, né? Para resumir essa história da relação da nossa cidade, do nosso município com as águas, eu vou contar ela para vocês em forma de poema. Escuta aí. À beira do rio Piranhas começou sua formação. Desde sua origem as águas regaram seu destino.
ali mesmo iniciou-se a sua povoação, sendo alguns fazendeiros seus primeiros inquilinos. O temor à falta d'água veio tudo transformar, e algo inesperado teve que acontecer. A vila que se formava não podia ali ficar, do contrário, sob as águas ia desaparecer. Boqueirão vinha chegando e mudando toda a história. Um novo lugar para a vila teriam que encontrar. As águas se aproximavam e não podia ter demora. E assim, sem perder mais tempo, escolheram Jatobá. Para trás ficaram ruínas, lembrança e muita saudade. Alguns poucos documentos foi possível resgatar. Escrituras, batizados e projetos da cidade, anotações, casamentos, todos ficaram por lá. Terminada a mudança, tudo então recomeçava. Autoridades eleitas tomavam as providências. A Cajazeira São José não mais se subordinava e assim nosso município ganhava nova aparência. Igrejas, praças, escolas, tudo começou a surgir. Delegacia, cartório, correio e prefeitura. Aos poucos, as coisas se organizavam por aqui. E agora a população estava feliz e segura. Mas no século XIX, o ano era 85, uma tragédia com água na cidade aconteceu. O céu se vestiu de preto, choveu mais de 100 milímetros e a parede do açude não aguentou e rompeu. Na cidade, a aflição de todos tomou de conta. A água foi atingindo as casas de muita gente. Outra vez um susto grande, depois da cidade pronta, o medo era da água destruí-la novamente. São José virou por dias o centro das atenções. A tragédia deixou marcas de destruição e dor. Para resolver o problema, fizeram intervenções. Trabalharam junto nessa prefeito e governador. Reformado o açude, ganhou uma nova parede. Quem ficou desabrigado ganhou nova moradia. A partir de agora ali, ninguém passaria sede e ao relento também nenhum piranhense ficaria. Os problemas resolvidos e com tudo nos conformes, tudo aos poucos na cidade já ia se transformando. A alegria e o orgulho do povo eram enormes. Aos poucos o desenvolvimento por aqui ia chegando. Muitos anos se passaram e com água nova surpresa. A sonhada transposição estava para chegar. E São José de Piranhas, que já era uma princesa, na nova rainha das águas, iria se transformar. O projeto era antigo e de início ninguém acreditava. Só com a chegada das empresas, nossa ficha foi caindo. Pelo número de máquinas e empregos que geravam e os canais que pela terra já estavam se abrindo. Nossa relação com água, que um dia foi ruim, que da cidade mudou origem e localização, as mesmas águas que outrora pareciam ser um fim, só nos fizeram crescer e transformaram-se na nossa redenção.